Feliz sábado para você. Tem alguém aqui que casou há um mês, há 2 meses, 3 meses? Ah, lá. Parabéns para vocês. Vocês gostaram do casamento de vocês? Foi bom? Bom. Qual foi o casamento mais bonito que você já foi? É, né? O casamento de vocês foi o mais bonito que vocês já foram também? Olha só, viu? Em declarações e tudo mais. Você tem filhos? Então, o seu presente do Dia dos Pais vai ser melhorado agora, depois dessa declaração. Sabe, todo casamento, ele tem, assim, um ar fantástico. Tudo ocorre de uma maneira brilhante. É tudo muito magnífico, muito belo. Só que tem um detalhe. Em todo casamento, qualquer um deles, o noivo é um mero detalhe. Não é verdade? Você já viu se levantarem quando o noivo entra? Tem gente que não dá nem bola dá para o noivo. Começa a tocar uma música assim, aí pergunta, quem está entrando aí? É o noivo. Ah, tá bom. Continua até olhando no celular assim. Agora, você já viu alguém falar sobre os detalhes da roupa do noivo? Não, o sapato do noivo era marca tal, era com cadarço. Ninguém dá mínima atenção para o noivo. Agora, o vestido da noiva, todos reparam, quer dizer, todas reparam. Você já viu que quando a noiva está entrando, todo mundo fica em pé, vira para trás e os sorrisos começam a se abrir? E quando ela chega lá na frente, ela então se torna o personagem principal. O noivo está ali simplesmente porque não dá para fazer casamento sem o noivo. Porque se desse, ele nem aparecia. O noivo é um mero detalhe no casamento. Não sei se você que vai casar está um pouco preocupado com isso, mas não se preocupe, não. A vida é assim. Então, não tem jeito. Em todos os casamentos, a noiva, ela é a que chama a atenção. Ela quem abrilhanta toda a festa, ela quem dá o toque final em toda a decoração. Você já viu noivo dar palpite na decoração da igreja ou na decoração do salão da festa? Pode ser que exista isso, mas é muito raro. O noivo só dá o dinheiro, é verdade. Ou, quando se segue a regra, é o pai da noiva, né, que paga tudo. Mas hoje em dia, está cada vez mais difícil isso acontecer. Em todo o casamento, não tem jeito. A noiva é a personagem principal. Mas não era assim na época de Jesus. Na época de Jesus, noiva e noivo tinham papéis quase que semelhantes. Tanto que muitos aguardavam o noivo, assim como muitos aguardavam a noiva. Porém, em toda a cerimônia de casamento, que era muito diferente das nossas cerimônias atuais, havia uma preparação muito especial para a chegada do noivo. E é por isso que a Bíblia fala que todos aguardamos a chegada do noivo. E sabe, vai ter um dia em que todos os noivos da era moderna e pós-moderna vão se sentir realizados. Porque o personagem principal do casamento mais espetacular do universo é o noivo. E este chama-se Cristo Jesus.
E a noiva? A noiva vai ser coadjuvante. A noiva vai, ali representada pela igreja, né, por todos aqueles que forem salvos, é ela quem vai aguardar o noivo. Mas como eu ia dizendo, na época de Jesus, nos dias em que ele viveu aqui na terra, o noivo ele tinha uma participação toda especial em toda a cerimônia. Porque ele saía de sua casa e ia em direção à casa do pai da noiva. E todos ficavam ali perto da casa do pai da noiva para aguardar, para receber o noivo. E assim que ele chegava, era uma festa total. Era festa, era alegria, era celebração. E então voltava-se para a casa do noivo, onde lá então eles iriam começar a celebrar as suas atividades festivas em relação ao casamento. E ali então as festas duravam alguns dias. Diferente das nossas festas de casamento, que duram algumas horas, as festas de casamento da época de Jesus duravam alguns dias. E havia não vou dizer que seja uma regra, mas era muito comum que toda a cidade fosse convidada para estar presente na festa de casamento. Já pensou morar naquela época? Ter que convidar toda a Goiânia para a sua festa? É bem verdade que as cidades daquela época não tinham o tamanho que as nossas cidades têm hoje. Mas uma cidade daquela época que tivesse ali, quem sabe, os seus 2.000 habitantes, já pensou ter que convidar 2.000 pessoas? Mas era assim. E a celebração era marcada por muita alegria. E todos celebravam, todos. Não tinha essa história daquelas que ficavam com dor de cotovelo por causa da noiva ser assim ou do noivo ser assado. Todos celebravam. Era uma festa só. E as festas de casamento geralmente ocorriam depois da última colheita de outono. Então, acabava essa colheita e todo mundo sabia, tem casamento no ar. Os casamentos vão começar. Até mesmo as atividades dos rabinos, que eram os professores, eram cessadas nessa época para que todos tivessem condições de estar presentes nas festas de casamento. Existe uma festa de casamento na Bíblia, muito conhecida, que relata algo que ocorreu, porém que muda toda a trajetória daquilo que nós conhecemos como sendo personagens principais de uma festa de casamento. Que, em primeira mão, a personagem principal de uma festa de casamento é a noiva. Depois, assim, a gente dá uma olhada no noivo. E aí, outras coisas podem, quem sabe, aparecer, como pai da noiva, mãe da noiva, as daminhas e tudo mais. Mas teve uma festa de casamento que o elemento principal não foi nem noiva, nem noivo, nem nada disso. Todo o enredo dessa história está voltado para um elemento da festa. Um elemento que era muito importante naqueles dias, mas que, num determinado momento, acabou. E eu acho que você já imagina do que eu esteja falando. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. João 2, nós vamos ler a partir do verso 1. João capítulo 2, a partir do verso 1. Encontraram? Diz assim na minha versão. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam
tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora, levem um pouco ao encarregado da festa. E assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus havia sido convidado para uma festa, o que já de cara nos diz que Jesus gosta de festas. Tem gente que acha que Jesus é um homem triste, ou que quando ele esteve aqui na terra, ele andava cabisbaixo, com o semblante sempre muito entristecido, um coitado que andava assim meio encurvado. Não. Jesus tinha alegria na vida. Jesus gostava de celebrar. Jesus dava risadas. Sabe? Esses tempos eu me deparei com um irmão. Ele dizia assim: pastor, o senhor acha que Jesus dava risadas? Eu falei: por que ele não daria risadas? Muitos pintam um quadro assim muito deprimente de Jesus, imaginando que a alegria seria algo pecaminoso para a vida dele. É claro que ele dava risadas, é claro que ele se alegrava e é claro que ele celebrava. Você já viu alguém que tem a missão de trazer salvação ser alguém totalmente triste, cabisbaixo? Jesus dava risadas, Jesus gostava de celebrar e Jesus tinha plena alegria em muitas ocasiões. Acontece que ele, ao ser convidado para a festa, levou juntamente com ele quem mais? Como eu lhes disse, ao longo da semana, aonde Jesus estava, lá estavam eles também. Discípulo é isso, está sempre perto do seu mestre. E é por isso que eu lhes disse que se você tivesse que convidar Jesus para almoçar na sua casa amanhã, teria que preparar comida para 13, porque onde ele estava, os seus discípulos estavam lá também. E a Bíblia faz questão de mencionar isso. Jesus foi convidado e juntamente com ele os seus discípulos. Fazia mais ou menos 3 meses que Jesus não via a sua mãe. Ele havia saído de casa, havia começado o seu ministério aqui na terra, e então, depois de 3 meses, ele se encontra com sua mãe. E foi uma alegria, toda mãe tem plena alegria em ver os seus filhos, né? Qualquer mãe é sempre coruja, com exceção de algumas, é claro que a gente vê em alguns noticiários por aí que abandonam seus filhos, mas isso é um pouco mais raro. No entanto, a mãe de Jesus, que nós conhecemos como sendo Maria, teve com certeza plena alegria de rever o seu filho. Mas parece que alguma coisa saiu errado nesse reencontro de Jesus com sua mãe. Porque todos estavam ali felizes, provavelmente o noivo ou a noiva eram parentes de Jesus, porque a Bíblia informa que Maria estava ali em contato com os serviçais, e naquela época apenas os mais chegados da família entravam em contato com os serviçais. Então, ali estava Jesus para uma festa de casamento, possivelmente de seus parentes. E quando tudo estava indo muito bem, chega alguém e avisa: é o seguinte, não conta para ninguém, acabou o vinho. Em nossos dias, se acabasse suco, ou seja lá que líquido, né, se coloque na festa, não teria problema algum. Claro que teria um certo problema, mas ninguém morreria por causa disso. Mas naquela época, faltar vinho numa festa de casamento era um desrespeito tremendo. E tem até um detalhe.
Se você estivesse na festa de casamento daqueles dias e faltasse vinho na festa, ninguém ficaria chateado com você se você falasse mal da festa. Em nossos dias, muitos falam mal, né, das festas que participam. Ah, não teve isso, não teve aquilo. Mas naquela época era tradição. Faltou vinho, pode falar mal. E todos sabiam que se o problema continuasse, todos sairiam falando mal. A mãe de Jesus, então, é informada do acontecido. Ela, então, chega até seu filho e diz: filho, acabou o vinho. E é estranha a resposta de Jesus, né? Diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece que Jesus, naquele momento, estava desrespeitando sua mãe. Não parece uma resposta ríspida de Jesus? Você consegue imaginar Jesus sendo mal educado ou mal criado com sua mãe? Parece uma resposta muito ríspida de Jesus. Mulher, que tenho eu contigo? Mais ou menos assim. E aí, o que eu tenho que ver com isso? Mas não foi assim. Tanto não foi assim que, de acordo com a resposta que seu filho Jesus deu, ela imediatamente foi aos serviçais, aos empregados, aos garçons daquela festa. Ela entendeu o recado do seu filho. Ela pôde compreender nas entrelinhas o que seu filho estava querendo lhe dizer. E ela chegou até os empregados e disse: logo, logo, meu filho vai chegar aqui. E ele vai agir para resolver esse problema que está trazendo dor de cabeça para todo mundo. Quando ele chegar aqui, por favor, façam o que ele disser. Tá bom? Quando ele chegar aqui, nada de ficar pensando em fazer ou não fazer. Por favor, eu estou lhes pedindo, façam o que ele disser. Demorou, quem sabe, alguns minutos. Jesus chegou até a copa do ambiente e disse para os empregados: está faltando vinho? Tá. Então faz o seguinte, pega as talhas de pedra ali, aqueles potes de pedra, enchem de água, por favor. Qual seria a sua reação? Acho que eles se olharam assim, né? Veja, esse homem não deve estar batendo bem da cabeça. A gente precisa de vinho, está todo mundo preocupado, e ele pede para encher de água. Mas creio que algum deles se lembrou: não vamos ir contra o que ele está dizendo. A mãe dele disse que é para fazer o que ele disser, vamos encher de água. E eles encheram aqueles potes de pedra, que cabia ali mais ou menos 80 litros, encheram de água. E Jesus então virou as costas e disse: está feito, pode continuar. Eu imagino que eles, não acreditando naquilo, pegaram uma caneca, olharam para o líquido, viu que não era transparente, experimentou e chegou à seguinte conclusão: esse negócio é bom. E saiu correndo e foi até o noivo. E disse: não estou entendendo, o que o senhor está fazendo? Todo mundo serve o melhor no começo. Todo mundo. Porque depois que todo mundo está de barriga cheia, a gente serve o inferior. Porque aí ninguém mais está tão interessado em beber. Então, o pior é para o final, não o melhor. E a Bíblia termina a história dizendo que com este milagre, Jesus deu início aos seus milagres e os discípulos dele creram no seu poder por causa daquela atitude. Sabe, algumas lições podem claramente ser tiradas desta história. Um relato assim, um tanto estranho, para mim pelo menos é estranho. O primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Puxa, teve outros milagres muito mais espetaculares, como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Jesus não poderia ter começado assim, de uma maneira mais fantástica?
Primeiro milagre transformando água em vinho. Sabe, ninguém ia morrer. Iam falar mal, mas ninguém ia morrer se não tivessem suprido a falta do vinho. Você nunca se fez essa pergunta? Por que Jesus começou os seus milagres transformando água em vinho? Nunca se fez essa pergunta? Uma das conclusões que chego é que Jesus fazia questão, e naquele exato momento ele queria marcar que todos os detalhes de nossa vida são importantes para ele. E se for preciso fazer milagres para os detalhes pequenos de nossa vida, ele vai fazer. Porque não existe nada para Jesus que seja sem valor, pelo menos no que diz respeito à nossa vida. Tem gente que acha que os detalhes de nossa história não têm muita relevância. Enganam-se quem pensa assim. Mas algumas coisas me chamam muita atenção nessa história. Em primeiro lugar, Jesus estava na festa, porque ele foi convidado para a festa. O milagre aconteceu. Por que o milagre aconteceu? Porque os serviçais decidiram fazer exatamente o que Jesus estava lhe pedindo. Agora, pensa bem. Por que você acha que faltou vinho? Se nós, pela história e pelo contexto histórico da época, sabemos que o vinho era algo importante. O suco de uva, naquela época, era importante numa festa de casamento. Todo mundo cuidava muito bem da quantidade de suco de uva no casamento. Então, não foi descuido. Não foi descuido o suco de uva ter acabado. Em nossas festas hoje, não falta bolo. Já viu faltar bolo numa festa de casamento? Pode não ter nada, mas o bolo está lá. Não foi descuido. Então, podemos chegar a algumas conclusões. De acordo com um dos teólogos adventistas, do sétimo dia, uma grande hipótese para o fato de que acabou o suco de uva naquela festa foi pelo excesso de convidados ou pelo excesso de pessoas que estavam presentes na festa. E quando a gente fala de excesso de pessoas presentes em um lugar, qual seria a palavra mais apropriada para gente demais em uma festa? Sempre tem eles, né? Eles estão em todos os lugares. Os penetras estão em todos os lugares. E possivelmente haviam muitos penetras naquela festa. Possivelmente os penetras acabaram consumindo aquilo que havia sido planejado com a quantidade definida acerca da contagem que os organizadores da festa tinham contabilizado. Mas por causa dos penetras faltou vinho. Mas que bom que Jesus estava lá. Porque onde Jesus está, as coisas se resolvem. Onde Jesus está, tudo fica bom. Por mais complicado, por mais terrível que seja a situação, onde Jesus está, tudo se resolve. Meus queridos amigos, sabe por que muitas coisas não se resolvem na nossa vida? Porque em muitas situações nós não temos a capacidade, vamos ser mais sinceros, nós não temos a vontade de convidarmos Jesus para estar conosco. Você tem convidado Jesus para estar presente na sua vida? Constantemente? Você tem alegria de que Ele esteja presente em sua vida o tempo todo? Você convida Jesus todos os dias para estar dentro da sua casa? Você convida Jesus para estar contigo lá no seu local de trabalho? Você tem convidado Jesus para ser sua companhia constante
tempo todo, em todo lugar? Não adianta ficar reclamando de milagres se eu não convido Jesus para estar presente comigo. Para que Jesus esteja onde eu estou, eu preciso convidá-lo. Não é que ele precise do meu convite, mas ele quer saber se eu quero a presença dele. Satanás é um penetra de mão cheia, de primeira grandeza. Ele vai entrando na vida de qualquer ser humano sem ser convidado. Mas Jesus precisa do nosso convite, porque Jesus faz questão que o nosso livre-arbítrio seja sempre respeitado. É por isso que ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele não diz assim, eis que estou à porta e vou arrombá-la. Não, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Se você não abrir a porta, eu vou continuar esperando do lado de fora. Porque Jesus não entra sem ser convidado. Ele não faz isso. Ele respeita demais a nossa liberdade de escolha. Deus poderia ter executado Adão e Eva no exato momento em que comeram do fruto proibido? É claro que poderia. Deus poderia ter executado Satanás no exato momento em que, quando Lúcifer se rebelou? É claro que sim. Ou melhor, Deus poderia programar Adão e Eva para não cometerem erros? É óbvio que sim. Ele tem poder para todas as coisas. Mas existe um elemento em nossa vida que Deus faz questão de zelar, e este é a nossa liberdade de escolha. Por que tem tanta gente que diz que não acredita em Deus? Os supostos ateus. Por que tem tanta gente que despreza Deus? Deus não poderia, com uma piscada assim, arrebentar com todos estes? Mas Deus zela pela liberdade de escolha. Deus nunca vai obrigar ser humano algum, ou ser algum, a amá-lo, a respeitá-lo. Todo ser criado por Deus é livre, livre para escolher amá-lo ou não amá-lo, ter sua companhia ou não ter sua companhia. Mas tudo bem, vamos imaginar que todos nós aqui convidamos Jesus para estar presente na nossa vida. Nós sempre fazemos isso. Ótimo, maravilhoso. Só que tem um segundo elemento. E qual é o segundo elemento? Eu preciso entender que para receber o milagre que eu desejo, não apenas tenho que convidar Jesus para estar na minha vida. Eu preciso também fazer tudo o que Ele me disser. E isso não é nada fácil. Porque tem horas que Jesus vai pedir para eu colocar água no recipiente que precisa de suco. Tem horas que Jesus vai me pedir para fazer coisas difíceis demais para mim. Você questiona o seu pai ou a sua mãe, você que é filho? Questiona. Alguém nunca questionou o seu pai ou sua mãe? Ninguém. Puxa, mal criados vocês são. Alguma vez você nunca questionou? Tem alguém aqui que nunca questionou o seu marido? Tem alguém aqui que nunca questionou a sua esposa? Nem para fazer média? Nada? É assim, meus amigos. Nós temos essa séria dificuldade. Nós sempre tentamos questionar, questionar e questionar. Deus diz, é assim que tem que fazer. Não, Senhor. Eu posso fazer de outro jeito. Deixa eu fazer de outro jeito. Não, é assim, faz assim. Faz assim e você vai se dar bem. Não, Senhor, assim não dá. É difícil demais. Não consigo.
no mundo que nós vivemos, no pós-modernismo, que tantos falam, existe muita gente que gosta demais de Jesus como seu Salvador. Tem gente que ama Jesus como seu Salvador. Ah, Ele perdoa os meus pecados. Ah, Ele lava todas as minhas imundícias. Ele é fantástico. Ele me ama. Ele me salvou. Ele morreu por mim na cruz. Ele é meu amigo. E Jesus é tudo isso mesmo. Só que quanto mais os dias vão passando, tem mais gente que não gosta de Jesus como Senhor. E sabe, tem diferença de Jesus como Salvador e Jesus como Senhor. Jesus como Salvador é o que nos salva, é o que nos ama, é o que realmente faz tudo por nós. Mas o Jesus Senhor também é o que nos ama, também é o que nos salva, mas é aquele que nos instrui, é aquele que nos diz, é por aqui que você tem que ir. Não, 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 nada de ir pela direita, é pela esquerda, é por aqui que eu estou mandando ir. Muitos de nós quebramos a cara por constantemente insistirmos em ir contra a vontade de Deus. Queridos amigos, nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa vida. Caso contrário, Ele não vai entrar. Mas nós também precisamos entender de uma vez por todas que necessitamos fazer tudo o que Ele diz. Mesmo que seja colocar água onde se precisa de suco, de vinho. Precisamos entender que só assim podemos começar a enxergar os milagres. Mas tem mais um elemento aqui nessa história. Os penetras. Sabe, os penetras constantemente acabam tirando a nossa atenção do devido foco que Deus sempre quer que tenhamos. E existem muitos penetras hoje em nossos dias. Existe o penetra da internet, que mal usado pode arrebentar com a sua vida. Existe o penetra da TV. Esses tempos alguém me perguntou, pastor, me explica aí. Não, fala aí. TV é de Deus ou é do diabo? O que você acha? TV é de Deus ou do diabo? Não é nem de Deus nem do diabo, é sua, você comprou. E você usa do jeito que você achar melhor. Você pode usar de maneira equivocada e pode estar recebendo toda a influência de Satanás. Ou pode usar da maneira adequada e receber a influência do Senhor. Mas, por favor, cuidado com os penetras. Os penetras podem colocar em risco a nossa vida. Os penetras podem desestruturar toda a nossa jornada, toda a nossa caminhada em direção ao céu. E o que não falta nesse mundo são penetras. Satanás diariamente está tentando bolar penetras cada vez mais atraentes a cada um de nós. E ele sabe como preparar um penetra que realmente atenda às nossas expectativas. Porque Ele conhece o nosso ponto fraco e sabe muito bem como desviar a nossa atenção. Queridos amigos, não permitam que os penetras destruam a sua jornada. Mas a Bíblia diz assim, no verso 10, e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Sabe, em tudo na nossa vida, ou pelo menos naquilo que nós conhecemos de mundo, sempre as coisas começam bem e terminam mal. Não foi assim? Quando você começou a namorar, primeira namorada, começou brigando já? Já começou brigando o seu namoro? Não. É meu benzinho para cá, meu benzinho para lá, é meu ursinho, minha gatinha, né?
Mas o tempo vai passando, os animais começam a se transformar em equinos, já não é mais ursinho, já não é mais gatinha. Daqui a pouco a coisa começa a ficar pior, os xingamentos se tornam cada vez mais intoleráveis, até que num belo dia termina. E o pior é quando essa mesma história acontece dentro de um casamento. Tudo muito bom, festa maravilhosa, entrada da noiva, mas aí os problemas começam a se avolumar. Porém, isso não se aplica ao reino do céu. Isso pode se aplicar ao reino da terra, mas isso não se aplica ao reino do céu. Porque no reino do céu, as coisas podem até começar boas, ficarem ruins, mas sempre terminam bem. E o melhor está para o final. O melhor momento do universo, o momento mais espetacular do planeta Terra, está no fim. Pode ser que não seja o momento mais espetacular para muitos, mas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que decidem utilizar a sua liberdade de escolha para escolher o Senhor, o final vai ser bom. O final vai ser maravilhoso. Porque o final, de acordo com o que conhecemos na palavra de Deus, termina assim: e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas estas primeiras coisas passaram. O melhor está no fim. Com certeza, o melhor está no fim. Mas hoje, de uma vez por todas, nós precisamos entender que precisamos convidar o Senhor Jesus para entrar na nossa vida. E esse convite tem duração de algumas horas. Porque quando o sol aparecer, quando o dia amanhecer, eu preciso convidá-lo de novo. Eu preciso convidar Jesus todos os dias. Porque Deus concedeu a cada um de nós um tesouro chamado tempo. E Ele fracionou esse tempo em 24 horas. E a cada 24 horas as coisas mudam. O que era dia 10 passa a ser dia 11. O que era janeiro passa a ser fevereiro. O que era 2011 passa a ser 2012. E em cada mudança eu preciso entender que tenho que convidar mais uma vez Jesus para estar comigo. Mas também nessa noite todos nós precisamos entender de uma vez por todas que precisamos fazer tudo o que Ele diz. Porque o melhor está no fim. O melhor está chegando. Nessa noite, algo especial vai acontecer. Vem cá, Rubenita. A Rubenita hoje está assim de branco porque ela vai casar. E vai casar-se com o Senhor Deus. A vida da Rubenita até aqui não foi nada fácil. Ontem nós conversamos um pouquinho. Até aqui a sua história, a sua jornada não tem sido nada fácil. E ontem eu disse a ela que nem todas as respostas que ela precisa obter serão encontradas aqui nessa terra. Muitas das respostas que ela precisa obter serão somente encontradas lá no céu. Assim como muitas de suas respostas
finalmente serão encontradas lá no céu. Mas aqui está a Rubenita nessa noite para dizer, não apenas para o céu, mas para cada um de nós, que casar-se com Cristo é fundamental, que escolhê-lo é realmente fantástico e que fazer tudo o que Ele diz vale a pena. Aqui está alguém que em algum momento de sua jornada escolheu não fazer tudo o que o Senhor diz, mas está aqui alguém nessa noite que reconhece que o melhor é fazer o que o Senhor diz. E nessa noite a Rubenita vai ser batizada para a honra e glória do Senhor. Vamos começar o seu casamento? Não só o céu, Rubenita, está em festa. Todos nós aqui estamos numa grande festa, celebrando a vitória do Senhor na sua vida e celebrando mais uma vez a concretização da salvação na vida de um ser humano. Você hoje faz valer a pena todo o sacrifício de Cristo na cruz. E porque esse é o seu desejo de viver eternamente com Ele, selada, renovada e purificada, Pastor Vinícius, como ministro do Evangelho, a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Mas pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que também precisa casar-se com o Senhor. Eu não estou falando só daqueles que nunca tomaram uma atitude como esta. Estou falando daqueles que em algum momento da vida já tomaram uma decisão como esta, já passaram pelas águas do batismo, mas que nesse exato momento reconhecem que não têm convidado diariamente o Senhor para fazer parte de sua vida. E pode ser que tenha muita gente aqui nessa noite que esteja encontrando sérias dificuldades, quem sabe por sua falta de vontade de fazer tudo o que o Senhor diz. E se você é uma destas pessoas, nós vamos mais uma vez cantar, vamos mais uma vez ouvir a música, e você terá mais uma vez a oportunidade de se apresentar ao Senhor. Não é para se apresentar para mim, não é para se apresentar para os líderes desta igreja, é para se apresentar ao Senhor, como uma primeira atitude em relação ao apelo que Jesus constantemente faz. Ele está dizendo, estou batendo. Que horas você vai abrir a porta? Estou falando. Que horas você vai entender que tem que fazer isso que eu estou te dizendo? É uma atitude para continuar tendo atitudes corretas diante do Senhor. E se essa é a sua vontade, enquanto ouvimos a música, não custa nada se levantar e até mesmo vir aqui para diante do altar do Senhor marcar mais uma vez um encontro com Ele e reconsertar a vida e também casar-se com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não tenha vergonha nem medo, se levante e venha em nome do Senhor Jesus.
basta, Senhor. Sou feliz em teu amor. Teu perdão me traz a paz ao coração. Vem, atende, ó Deus, a minha oração. Se levante e venha, sem medo. É hora de buscar o Senhor. É hora de renovar a aliança com o Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Sou feliz em teu amor. Teu perdão me traz a paz ao coração. Vem, atende, ó Deus, a minha oração. Quero renascer em ti. Quero viver pra te servir. Vem limpar meu coração com tua graça e teu perdão. Quero de hoje em diante ser em ti um novo ser. Quero renascer em ti. Quero viver pra te servir. Vem limpar meu coração com tua graça e teu perdão. Quero de hoje em diante ser em ti um novo ser. Em ti um novo ser. Os familiares da Rubenita estão por aqui? Tem alguém que é da sua família aqui? Não. Sabe, o mundo vai indo, as coisas vão acontecendo, e quanto mais o tempo passa, mais a gente se distrai. Parece que Jesus está longe de voltar. Jamais esqueça, o melhor ainda está por vir. O melhor ainda vai chegar. O Senhor Deus ainda vai coroar de bênção toda a sua história. Por mais complicada e difícil que ela tenha sido, o Senhor vai coroar de bênção sua vida. Por mais complicada e difícil que ela tenha sido, Rubenita.
e para todo sempre nós vamos viver com o noivo, desfrutar da presença física do noivo. Vamos abraçar o noivo e vamos celebrar pelos séculos dos séculos a vitória do noivo. Querido Deus, que está teu povo, o Senhor conhece as lutas que eles enfrentam, melhor do que ninguém. O Senhor sabe que a vida de muitos aqui não é dada fácil. Pessoas como a Rubenita, que ao longo de sua história já sofreram tanto, mas que em nenhum momento foram desamparadas pelo Senhor. Que nenhum de nós aqui, Pai, esqueça que o melhor ainda está por vir. Que seremos recebidos pelo noivo. Entraremos na casa do noivo. Comeremos na mesa do noivo. E celebraremos com o noivo por toda a eternidade. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, ainda deste lado, nos ajuda a termos coragem diariamente de convidá-lo a estar na nossa presença. E mais do que tudo, Senhor, por favor, nos ajuda a termos coragem de fazer tudo o que o Senhor nos disser. Por mais complicado, estranho ou difícil que seja, nos ajuda a entendermos que precisamos fazer tudo o que o Senhor nos diz. Abençoa, Pai, todos estes teus filhos que se colocaram em pé. Eles estão dizendo que hoje decidem mais uma vez reconsertar sua vida com o Senhor. Olha com carinho para todos eles e que a tua graça, que a comunhão do teu Espírito Santo, que o teu amor, Senhor, sejam manifestos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a você. Amanhã nós nos encontramos pela última vez, pelo menos nessa semana, e teremos uma grande surpresa amanhã aqui na frente. Até lá.